Eu estou aqui com a Dani e com a Bárbara e a gente vai falar um pouco sobre o genocídio da população negra no Brasil. Antes de começar o nosso debate, eu vou explicar um pouco do que é o genocídio. O genocídio é um extermínio em massa de uma população com base de sua cultura, religiosidade, etnia, entre outros pontos. A gente trouxe aqui a Dani e a gente vai debater um pouco especificamente da população negra, mas dentro do Brasil, o maior genocídio foi o da população indígena, no contexto histórico, quando os colonizadores chegaram, que começaram a exterminar e também a forçar a seguir as suas culturas do seu país, entre outras coisas. Eu acredito que esse tema, genocídio da população negra no Brasil, é muito abrangente. É a gente que tem uma ideia limitada. Só que eu acho que, para a gente discutir esse tema, acho que a gente também tem que discutir um pouco sobre o racismo estrutural dentro da nossa sociedade. Então eu queria saber, da senhora, quais as consequências que a senhora vê no dia a dia da senhora, de antepassados, de situações passadas historicamente? Nesse ponto. Quando a gente fala de genocídio, é muito comum que as pessoas entendam uma classificação desse conceito como se genocídio fosse de fato a simples, o grande, né, extermínio de uma parcela da população no que se refere à morte de pessoas físicas, né? Uhum. Mas não é só, vai para muito além disso. A gente está falando do silenciamento, a gente está falando da construção da história que não é feita para privilegiar todas as camadas da sociedade brasileira. A gente tem uma história construída que não privilegia a história da população negra, que não privilegia a história da população indígena dentro do Brasil e que privilegia a história do colonizador e não do colonizado. Privilegia a história do senhor de escravo, não de quem foi escravizado. Então, quando a gente fala de genocídio da população negra no Brasil, a gente precisaria voltar a uma página em branco lá atrás, quando a gente foi encontrado por Portugal e quando a Europa começa a pintar o Brasil da forma como eles querem. É óbvio que eles se privilegiam em relação a essa construção histórica. Então, a gente hoje, em 2023, escolhe a construção de um Brasil que privilegia uma certa camada social e deixa outras menosprezadas. Eu acho que para falar de genocídio da população negra, a gente tem que entender como que a nossa história foi muito construída através desse privilégio branco, privilégio branco europeu, e as outras camadas da população foram sendo apagadas em tudo. Se a gente parar para pensar, pensem vocês por um exemplo. Pensa uma novela que vocês gostam, sei lá, um filme que vocês gostam, um artista, um cantor, uma peça de teatro, um lugar onde vocês vão. Vamos primeiro pensar artisticamente. Pense num filme que vocês gostam. Raramente a gente vai conseguir citar o nome de um ator ou de uma atriz negra, assim, primeiro. Sei lá, eu gosto muito de fulano de tal. Eu, enquanto mulher preta, só vim ter referências de atrizes e atores recentemente, assim, em relação a esse processo, né? Pense em relação aos lugares onde vocês vão. Quando vocês vão, por um exemplo, comer em um restaurante. Pensa quando vocês vão sair com os amigos de vocês para um cinema. Qual é a cor das pessoas que costumam estar trabalhando dentro daqueles espaços, né? No geral, essas pessoas são pessoas pardas ou pretas. Então, a gente tem uma história construída, não só culturalmente, como também economicamente, toda voltada para esse privilégio branco, onde é comum a gente acreditar que as pessoas brancas ocupam um lugar de destaque econômico e social e pessoas pretas e pessoas indígenas não. Então, o genocídio tem uma construção cultural mais voltada para essa minoria que é menosprezada, que é desprezada, minoria entre aspas, porque não somos minoria, mas para uma minoria que é desprezada e não só culturalmente, como também socialmente. Tem outras coisas também, pense em música negra. Quais são as principais músicas negras no Brasil? Funk, que já foi por muito tempo massacrado, afastado do que era cultura. Samba, que já foi afastado do que é cultura, entendido como chulo. Então a gente pensa em todo esse aspecto cultural por aí. A senhora acha que esse tema, o genocídio da população negra no Brasil, deveria ser debatida mais vezes dentro das escolas? Eu acho que as pessoas precisariam entender primeiramente o que é genocídio, o que é racismo, como que a nossa história foi construída, problematicamente construída, para depois a gente de fato poder jogar um conteúdo tão denso em cima desse processo. Por quê? Porque a gente vive num mundo muito atual em relação ao debate, sim, a gente tem camadas sociais que gostam muito de debater. Os adolescentes hoje em dia são cada vez mais inseridos dentro de debates políticos e polêmicos, igual vocês gostam muito de falar sobre isso, mas muitas vezes é só falar, sem entender de fato
qual é a principal problemática, sem entender do que está falando e como pode resolver todas essas questões. Então, antes de trazer um tema como esse para a escola, eu acho que momentos como esse são muito pertinentes, porque instrui, porque ensina, porque educa, porque traz uma informação necessária para compreender que isso é um problema, né? Não só jogar o conteúdo por si. Eu acho que é importante a gente trazer para a escola, não um tema só em si, mas debates básicos, como por um exemplo, por que eu não tenho professores pretos? Por que o cabelo da coleguinha tem aquela estrutura diferente do meu? Cabelo crespo, cabelo cacheado, tá tudo bem, tudo certo, não farei bullying com ela por conta disso. Então é toda uma massa que tem que vir antes em si de um debate, para que o debate ele seja frutífero e não mais um tema ali que possa doer em alguém. A senhora também trabalha com viagens, conhece muitos lugares e tipo, a senhora, o que a senhora observou nesses lugares quando foi nessa questão? Eu estava conversando com a minha mãe isso sábado, quando a gente foi num restaurante chique em Fortaleza, e aí a gente repara muito quando a gente entra nos espaços, como que as pessoas estão vestidas e como que as pessoas olham pra gente, né? E é sempre a mesma coisa, tipo, eu acho que aquele corpo ali é estranho, não deveria estar aqui. E a gente sempre comenta muito isso, em várias viagens que eu fiz, principalmente viagens pra Europa, na América do Sul é um pouco diferente, mas principalmente viagens pra Europa, são viagens aonde é perceptível que as pessoas entendem que aquele corpo estranho, principalmente brasileiro, tá? Não falando só de pessoa preta, mas principalmente brasileiro, talvez, acho que em Portugal, por um exemplo, dá um estranhamento, um olhar estranho assim quando a gente tá ali. Então, dá pra notar uma questão ligada à cor da pele, uma questão ligada ao país de onde você vem. Na América do Sul, senti muito racismo na Argentina, não diretamente comigo, mas uma ou duas vezes ali presenciei outros brasileiros reclamando de questões ligadas a racismo dentro da Argentina, em restaurante, inclusive de uma grande rede. Houve um certo reclamo, né, uma certa divergência em relação a como que o brasileiro estava sendo tratado, e percebo que tem. Acho que o mundo das viagens não é bem o mundo que está acostumado a ver pessoas pretas viajando, sabe? Porque as pessoas entendem que talvez esse seja um mundo para quem tem dinheiro, e não é muito ligado a pessoas que têm dinheiro com pessoas pretas, então dá meio que um choque de realidade. Mas é isso, a gente não vê muita gente igual a gente viajando como a gente viaja. O que a senhora acha que deveria ser feito para essa geração e para as próximas gerações não terem um pensamento retrógrado sobre pessoas pretas? Eu acho que, tipo, eu tenho muito medo da resposta, né? Porque eu acredito que informação e comunicação é a chave de tudo. Não só para essa questão, mas como para todo o processo de racismo, machismo, misoginia na sociedade. Mas eu também tenho muito medo de como que essa informação é construída, por quem que ela é construída, como que ela chega até o adolescente, como que ele interpreta isso e coloca na sociedade. Eu acredito que a chave seja a informação. Só que me preocupa como que essa informação está sendo construída, repassada e absorvida por vocês. Tem muito medo de fake news também. Às vezes, o adolescente que não pesquisa muito, tá ali inserido dentro da vida dele, acha que a notícia que chega ela é real, só que ela é superficial, mentirosa, e acaba construindo uma outra ideia que não deveria ser exposta. Assim, a nossa geração e as futuras vão ter uma geração que vai ter informação muito fácil. Só que vai ter também muita informação falsa. Muita informação falsa. A gente já sofre muito com isso hoje em dia, principalmente nesses últimos anos, né, de pandemia, que teve várias fake news sobre a pandemia, sobre o tratamento. E, como a senhora disse, é algo que preocupa, como essa informação vai chegar, e como as pessoas vão reagir a ela, né, se elas vão realmente ir atrás ou se elas vão passar a inserir elas no dia a dia. É muito complicada essa questão. Muitas vezes vocês não têm nem tempo de absorver a informação, de entender que aquilo, por um exemplo, um fato é errado e que a gente deveria corrigir. Vamos falar de racismo, por um exemplo, né? Muitas vezes a gente, nesse mundo atual, a gente não tem nem tempo de entender de fato que aquele assunto aconteceu, que a gente precisa debater. Vamos usar como exemplo o Vini Júnior. Há 8 dias ele sofreu um ataque de racismo, o mundo todo falava disso. No dia que aconteceu falavam muito disso, no dia posterior falavam disso, no dia, 2 dias depois falavam um pouquinho, hoje 8 dias depois ninguém lembra. E acaba que a velocidade da informação e a velocidade dos tempos atuais são tão pesados que a gente entende um problema, debate sobre aquele problema ali, tempo passa, a gente pensa que já superou
quando a gente não tomar atitudes para de fato resolver aquele problema. A gente pensa que um problema é global, gigantesco, como foi do Vini Júnior, mas a gente esquece que aqui, tipo, na escola, na família, na rua, outras pessoas passam por situações de racismo parecidas e que nada é feito. Então, a gente não tem tempo de absorver e resolver os problemas como deveria ser feito. Um dia desses eu tava no TikTok e tinha uma moça, que é Nagandi o nome dela. E ela tava falando que ela tava no aeroporto, foi viajar, e ela tava na parte do aeroporto das tomadas, com o celular dela carregando, e ela tava meio distante, assim, do placar e queria ver, da tabela, né, dos voos, e queria ver o horário do voo dela pra confirmar. E aí ela se levantou pra olhar, só que ela não tava a fim de deixar as coisas dela ali sozinhas. Só que ela também não queria levar tudo. Então, ela pediu pra um moço que tava do lado dela, um moço preto, pra ele ficar olhando as coisas dela. E quando ela voltou, ele agradeceu a ela por ela confiar nele, porque normalmente as pessoas afastam as coisas dele, justamente por uma desconfiança. E uma coisa que a gente estava até comentando na nossa aula de história sexta-feira, né? A gente estava falando sobre a Idade Média além do eurocentrismo. E falando sobre povos africanos, e aí a gente entrou um pouco para falar sobre o Brasil depois disso. E o tio estava falando sobre como é louco que hoje em dia na nossa população ela é de maioria negra, né? E a gente também tem muitas coisas da cultura negra no nosso dia a dia. E as pessoas ainda assim têm essa ideia, né, por conta da nossa colonização e também por conta que em todo o nosso contexto histórico foi tentado branquear a nossa população. Também teve uma questão num quiz também, que era perguntando sobre a imigração de europeus para cá para o Brasil e por que o governo queria isso. E a resposta da Isa foi que para branquear a população. Tipo, no Brasil havia muitas pessoas negras, aí pegavam pessoas da Europa, Sim, botavam no Brasil. E também pode ser entendida quase que como uma prática de genocídio, né? Você de fato apagar uma cor, apagar uma memória, apagar uma construção. Isso é muito doido, tipo, quando a gente fala um pouco mais sobre essa questão de branqueamento populacional, quando a gente volta lá pro socialismo social, quando a gente volta lá pro darwinismo social, a gente vai entendendo que foi uma prática europeia desde sempre, mas que se acentua principalmente no século XIX. Mas se a gente parar para olhar, hoje em dia acontece muita prática de tentar branquear a população e normalizar que as feições, as características da cultura branca é muito comum. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Você sabe que eu trabalho no Instagram e eu amo usar filtro no Instagram. E toda vez que eu tinha um story para fazer, abrir no Instagram e ia sempre atrás de um filtro que ficasse bacana em mim. Todos os filtros, gente, procurei, sei lá, uns 200 filtros no Instagram, eles me deixavam com o nariz muito fininho, a boca mais fina e o rosto mais claro. Todos os filtros, todas as famosinhas, todos os filtros do TikTok, todos me deixavam diferente da minha cor. Aí eu fui lá e fiz um filtro pra mim, que não mudasse a minha cor, né, eu tenho meu filtro, que não mudasse a minha cor e que tirasse as minhas olheiras, mas enfim, que não me mudasse enquanto pessoa preta. Isso é uma coisa simples pra gente poder analisar, mas é uma realidade de rede social que tenta apagar uma parte da cultura negra. Música, eu já falei pra vocês em relação a isso, é colocada como se a música branca fosse mais padrão, mais ok. A indústria cinematográfica vende muito filmes ligados a essa questão das pessoas brancas. É muito raro a gente ver protagonistas de filme. Agora, por um exemplo, né? Não sei se vocês assistiram A Pequena Sereia. Eu ia comentar isso. Eu assisti no final de semana. É impressionante como as pessoas pretas vão pro cinema pra ter essa referência e muitas pessoas brancas vão pra criticar. Tipo, eu sentei no cinema, eu vi o filme todo. Eu achei o filme fantástico, eu achei a protagonista maravilhosa. Na minha cabeça ela já era Ariel mesmo antes de eu ver o filme. Mas é impressionante quanto de gente que tinha sentado na cadeira do cinema criticando o filme. E o filme ele é muito igual ao desenho. É a mesma história, as mesmas cenas, nos mesmos espaços, ele é muito igual ao desenho. As pessoas falando em outros filmes de live action, eu não vi um olhar tão crítico como nesse da Pequena Sereia, quando foram divulgados. Porque, tipo, é um filme que foi baseado num desenho, é só a humanização daquele desenho para fantasiar a nossa realidade. E aí as pessoas iam pra entrar na fantasia. Demais. Achei engraçado que, tipo, as pessoas têm tanta vontade pra criticar o filme porque foi feito pra um protagonista preta,
que até os peixes eles reclamam, nossa, esse peixe não tem cara de peixe. Como assim um peixe tem cara de peixe, sabe? Então, é maquiar a tentativa de esnobar a protagonista que é preta. Para finalizar, gostaria de dizer que é muito bom debater esses assuntos, essas pautas dentro das escolas. E eu acho que deviam dar mais importância Com certeza. para essa pauta, porque é algo realmente necessário. Também acho. Apesar das pessoas acharem que a população negra é a minoria, não é a minoria, é a maioria. Então, acho que deviam dar mais E importância também para isso. foi muito importante a gente chamar a senhora também. Ficamos muito felizes que a senhora conseguiu reservar um tempo para fazer com a gente. Até porque quando o professor passou esse trabalho pra gente, a primeira pessoa que a gente pensou foi a senhora. Legal. Porque além da senhora ser nossa professora de sociologia, também dá aula de artes em outras turmas, a senhora trabalha viajando, então a senhora tem contato com outras culturas, outras pessoas. Então o olhar da senhora foi realmente muito importante, muito abrangente. Muito ajudante. Muito obrigada. Obrigada. É isso.